Bora falar agora sobre o São Paulo, semana decisiva para duas figuras importantes, Thiago Carpini e também James Rodrigues. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que está descartada a chance de o Carpini ser demitido depois da derrota por 2-1 para o Talleres na Argentina. A alegação é de que o time foi muito prejudicado pelas 3 contusões, ainda conseguiu ter chances de criou chances e oportunidades para empatar a partida, enfim, está descartada a demissão dele por agora. Mas, se na próxima partida, no Morumbi, válida pela Libertadores da América, contra o pobre Cobresal, time lá do Chile, se o São Paulo não vencer o Cobresal, é possível, é natural, é provável que o Thiago Carpini seja demitido. Informação importante que eu quero dividir com vocês. O Carpini vive uma final de Copa do Mundo no próximo jogo em casa. A tendência é que o São Paulo ganhe muito mais time que o Cobresal. Partida que será importante também para James Rodrigues. O James não vinha reclamando da falta de oportunidades? Pois bem, ele jogou como titular, viveu os seus minutos mais decisivos. Ele teve a maior sequência de tempo desde que o Carpini assumiu o comando do São Paulo. Foi inclusive pela primeira vez titular do tricolor na temporada e não conseguiu fazer um bom jogo na Argentina. O São Paulo melhora a partir do momento em que o James deixa a partida, justamente por um dos substitutos dele que nasce a jogada do gol e de outro acaba saindo o gol. O Galopo chuta, a bola explode na trave, na volta o Luciano marca. Eram as duas substituições que foram feitas pelo Carpini na metade da segunda etapa. James deve ser titular também contra o Cobresal, para que ele tenha uma segunda oportunidade de mostrar serviço agora numa condição de jogo diferente, em que o São Paulo vai propor a partida, em que o São Paulo vai ter o domínio das ações. Vai caber ao James mostrar futebol para que ele tenha um pouquinho de vida longa no São Paulo. Se voltar a atuar mal, certamente perderá a condição de titular e voltará a conviver com poucos minutos dentro de campo. São Paulo que perdeu por 2-1 Eu tava ontem. resmungando aqui já, né? Porque eu tô com preguiça desse discurso do Carpini, cara. Discurso de coach. Hoje todo mundo é coach, né? Então você tem lá meia dúzia de frases. Confuso, né? Meia Quanto dúzia mais a gente perde, mais próximo da vitória. Não, eu entendi. A gente está. Quanto mais você ganha, mais perto da derrota. Quanto mais você perde, mais próximo da vitória. Pô, então essas cadê frases as motivacionais e tal. Eu tô com preguiça. Outro dia tava falando de tese de mestrado de física quântica para explicar o James não bater o pênalti. Eu realmente me aborreço muito com esse discurso moderninho aí de alguns treinadores novos. Acho que o futebol pode ser falado de uma maneira mais didática, simples, arroz com feijão. Dito isso, o Carpini pode ter cometido vários erros, vários pecados ao longo desse pequeno período que ele está à frente do São Paulo. Para mim, 2 momentos legais de resultado e de desempenho. A quebra do tabu na Neoquímica Arena e o título da Supercopa do Brasil nos pênaltis num jogo pau a pau com o Palmeiras. No mais, o São Paulo está jogando mal. O São Paulo não está legal. Agora, me parece ser oportunista a pessoa que quer descarregar todos os problemas da derrota de ontem no seu Thiago Carpini. Ele fez tudo que estavam pedindo. Ele colocou o James Rodrigues para jogar. Aí ele perde 3 jogadores machucados no primeiro tempo. O esqueminha que ele tinha montado pro James desmorona, né? Ah, mas ele deveria ter feito a troca. Ele jogou os últimos minutos antes do intervalo com um jogador a menos. Ele já tinha queimado 2 alterações. Se ele queima a terceira, é regra, pessoal. Se ele queima a terceira, ele poderia mexer só no intervalo e aí no segundo tempo ele ia ter que arriscar 45 minutos. Ele preferiu arriscar 7, 8 e ele combinou isso com os jogadores. Me parece ter sido uma decisão, se não perfeita, razoável. Porque se ele faz o contrário, tá? E perde o jogo, porque alguém se machucou no segundo tempo, ele já teria queimado as alterações, e ele perdesse, iam querer matar o Thiago Carpini. Então Thiago Carpini, você não tem responsabilidade. Eu atribuo muito mais aos jogadores. Tanto que o São Paulo toma o primeiro gol no final do primeiro tempo com um jogador a menos, você vai ver, tá todo mundo dentro da área, tem 8, 7, 8, 9 jogadores. A responsabilidade do Carpini não é em relação a isso, a responsabilidade do Carpini é que após 18 dias o São Paulo não mostrou qualquer tipo de evolução dentro de campo. Posso te atrapalhar? Prometo que será só uma vez. Ele ficou 18 dias, deu alguns dias de folga, mas vamos supor 2 semanas. 2 semanas de trabalho. 2 semanas. Com jogadores convocados nas respectivas seleções, com o Caleri Caleri lesionado. Mas ok, dava para ter apresentado coisa melhor? Claro, talvez. Dava, né? Só que aí com quantos minutos mais, machuca o primeiro? Calma aí, com quantos? Mas aí ele perdeu 3 jogadores. Silvestre, as lesões... Ele perdeu 3 jogadores, Silvestre, gente. eu entendo que as lesões elas impactam sim na estratégia, no plano de jogo do Carpini. Mas
As lesões não podem mascarar a péssima partida que o São Paulo já vinha fazendo com o Rafinha em campo, com o Lucas Moura em campo, com o Wellington Rato em campo. Então, assim, eu concordo que os 3 jogadores saindo ainda no primeiro tempo podem ter impactado, sim, no jogo do São Paulo, com certeza. Mas falar que o São Paulo perdeu só por causa disso, desculpa, eu discordo, porque o São Paulo já não vinha jogando um bom futebol antes desses jogadores deixarem o gramado. Agora, outra coisa. Quando o Carpini fala na coletiva que ele colocou o Rames Rodrigues porque ele achava que estava no momento da responsabilidade ser dividida, para mim fica muito claro que ele também tira um pouco do peso que está sobre as suas costas, tira um pouco da pressão que está sobre as suas costas e divide ela com o Rames, falando: a torcida quer tanto o Rames Rodrigues dentro de campo, então vamos colocar ele para jogar. Postura? Eu defendi essa postura do Carpini. Se ele não tem a convicção de que o Rames Rodrigues vai ser útil e vai fazer bem para o São Paulo na Libertadores, desculpa, ele não pode cair na pressão da torcida, ele tem que bancar a sua convicção, porque senão ele está se protegendo para se manter no cargo. Então ele tem que entender o que ele quer. Se é se manter no cargo ou é fazer o trabalho dele com autonomia do jeito que ele acredita para poder ter sucesso. Porque foi assim que ele teve sucesso no Água Santa e no Juventude. Aqui são times diferentes do São Paulo. Tudo bem, mas então ele precisa falar, ó, isso aí não sou eu que penso assim. Porque o Muricy Ramalho deu entrevista essa semana falando que o Rames Rodrigues tinha que jogar. E a gente sabe que uma coisa que não tinha que jogar? O Dorival Júnior tem costas largas para barrar o Rames Rodrigues do time titular. O Carpini, eu entendo que ele ainda não está nesse patamar, até pela falta de resultados, a torcida tem desconfiado demais do trabalho dele. Eu acho que estamos mirando os canhões no alvo errado. Não, apenas um alvo, né? A gente tem que ampliar essa discussão. Não, eu acho que eu concordo. No jogo de ontem foi um jogo atípico, gente, porque o cara perde um jogador como o Rafinha. No primeiro tempo. Aí logo depois ele perde o Lucas. Isso. Lucas. Depois perde no final. Aí perde o Rato. Aí ele tem que tomar uma decisão que é importante. Se ele faz alteração ali para colocar o terceiro jogador na vaga do Rato, ele perderia no segundo tempo, com a bola rolando, ele não poderia mais fazer mais alteração. Ele só poderia fazer no intervalo. E aí ele deu uma explicação que é muito plausível. Ele pensou no Rames não para jogar até o final da partida. Ele ia tirar o Rames no segundo tempo. Por volta de 20, 25 minutos. Tem lógica. Sim. Ele saiu de fato aos 20 minutos. O que ele fez. Ok, ele fez. Agora, é decisão, né? Talvez se ele tivesse feito a alteração, com 11 em vez de 10, São Paulo teria tomado São Paulo não teria tomado gol. Mas aí, até aí, cara, é o C. Inclusive a gente não é um viajante do tempo pra estar lá em 2357 e voltar pra saber o que vai acontecer, inclusive, o gol nasce com o senhor Rames Rodrigues abandonando a pressão da marcação, largando o jogador da equipe. Mas isso não se exige, isso não é a dele. Ele nunca foi. Então como é que você tem um cara que, além de tudo, não te ajuda nem sem bola? Se com bola não ajuda, sem bola não ajuda, problema, só vai ajudar. Você contrata um cara com esse nome, com essa história... O Arrascaeta não faz isso. Que ganha pra caramba. O Arrascaeta te ajuda pra caramba. O Arrascaeta resolve jogo. Fazer marcação, pressão. O Arrascaeta resolve jogo. Não, você tá falando de marcação, pressão, correr atrás de casa. Não, ajuda. O Rames Rodrigues abandonou. Segundo o SofaScore, só um jogador teve nota maior que o Rames ontem. O Alisson, 7.4. Do Rames foi 6.9. Eu não vou me basear em SofaScore, eu assisto ao jogo. Sim. O SofaScore calcula mas a nota em função de... Isso leva em conta... Não leva em conta. Desarmes... Não, desculpa. Eu não analiso estatística, eu analiso o que eu vejo. O que eu vejo, ele não participou do jogo. Tudo bem. Você tem uma implicância com o Rames. Não tem implicância. Eu estou vendo o jogo. Eu também vi o jogo. Eu não tenho implicância com o Rames. Eu estou vendo ele jogar no São Paulo. Ele no São Paulo não joga. Eu também vi o jogo. Essa é a sua opinião, não é a nossa opinião. Ele fez um jogo pouco decisivo, porque ele tem que ser um cara decisivo. Porque, assim, mas ele não joga. Ele não tem sequência de jogo. Mas eu tô falando do jogo de ontem só. Ontem ele teve a chance ontem. Você achou que ele jogou mal assim? Não, acho que ele jogou bem. Não tô dizendo que ele jogou mal. Mas quem jogou bem no São Paulo? Não, espera um pouquinho. Aí você tá ampliando a discussão. Então, eu acho que ninguém jogou... É aquilo que você acabou de falar. Sim. Vamos porque ele é o craque do time. Não é o craque do time, é o Lucas. Não, pera um pouquinho. É o Lucas. Pera um pouquinho. Agora não é o craque do time. Não é. Pagam ele como se ele fosse o craque. Mas você mesmo acabou de dizer que ele não é um craque. Eu não acho. Ele é um cara importante. Ele é um cara importante pro São Paulo. Eu não acho. O craque do time é o Lucas. Vocês acham? O craque do time do São Paulo é o Lucas. E desde que o Lucas chegou juntamente com o Rames Rodrigues, o Lucas assumiu esse papel de craque do São Paulo.
Até porque o Lucas não tem sequência de jogo, se machuca, você tem razão, se machuca, então não dá pra você avaliar. Deixa eu só concluir. O Lucas diferente, só pra concluir. O Lucas diferente joga, se dedica, o craque pra mim é o Lucas. Não se machuca não, ficou um tempão de fora. Ele sofreu uma lesão contra o Palmeiras no 5x0. Sofreu uma lesão na estreia do Paulistão contra o Santo André. Ele sofreu 3 lesões nos últimos O Lucas, em 2 jogos diferentes do Sr. Rames Rodrigues, em 2 jogos ele entra e resolve uma semifinal, dá o título pro São Paulo. Mas pera um pouquinho, pra gente não embolar tudo. Peraí. O Lucas, pra mim, é o craque do time, não o Rames. Mas o outro também tem que ser craque do time. Tá, aí já é nome dele. Aí mas aí é uma segunda discussão. Não adianta. Se a gente fizer o recorte só de ontem, eu acho que é injusto só cobrar o Rames, tá? Porque ninguém realmente jogou bem ontem, a não ser o Luciano que entrou e deu uma mudada. Não, vamos falar do jogo de ontem só. Sim. E eu concordo com você, números também precisam ser interpretados. Porque se o cara, Bernardo, der 80 passes e acertar os 80 passes, ele chegou a 100% de aproveitamento. Mas os passes foram dados para onde? É isso que eu tô falando. Eu prefiro um meio-campista que dá 10 passes, erra 9, mas ele dá um passe decisivo. Entendeu? O cara deu um passe decisivo. Ele tentou, mas a companhia dele era o André, que fez um jogo ruim. Ok, é outra história também. Ele deu um passe decisivo na Colômbia, que a bola cai no pé do Luiz Dias. Contra o Brasil. E sai o quê? O gol contra a Espanha. Ele dá um passe decisivo no São Paulo pro André Silva, o que acontece? Nada. Ele foi decisivo. Aí você fala o quê? O cara não joga nada. Então, mas ontem eu acho que ele acionou pouco. É isso que eu tô falando. Ele precisa acionar mais. Mas se o recorte só é o de ontem, então é uma defesa do Rames. Agora vamos falar dos outros jogos em que ele atuou pelo São Paulo. Contra a Inter ele entrou bem, contra o Palmeiras eu acho que ele entrou muito bem. Qual foi o jogo que ele meteu? Ele fez gol e deu assistência. Foi 3x1 São Paulo. Contra a Inter de Limeira, em Brasília. Contra o Palmeiras, no clássico, empate por 1x1, ele entra no segundo tempo, ele muda o jogo. Era um momento em que o Palmeiras era melhor do que o São Paulo. Pra mim é mais referência esse jogo do que ter arrebentado com a Inter. Tudo bem, mas é pouco, né, gente? Estamos falando de um Rames Rodrigues. Agora vamos concordar, a gente vai ter um consenso. Ele entrega menos do que ele pode entregar. Agora, então a gente vai chegar à conclusão que o time também não ajuda, é isso? Eu acho. O time não ajuda e ele não tem oportunidade para jogar. Sequência de jogo. Porque, Sara, tem um jogador no São Paulo que para mim também é superestimado, que ontem o Bota fez o que quis com ele, um jogador de 34 anos, no lance do segundo gol do Tajeres, que é o Arboleda. Não, mas eu sempre achei isso daí do Arboleda. Também, sim. O Arboleda já veio dar cabeçada no Palmeiras, chão. o Hendrick acabou com ele. Ontem, cara. O Arboleda é ele tava sozinho no mano a mano ali com o atacante, ele tem que ganhar. Assim como o Diego Costa, que falhou no lance do gol. Do primeiro, né? Do segundo. Não, no segundo não sei. Também, porque a disputa de bola de cabeça, pô, mas ele tava na vantagem. Entendeu? O São Paulo teve erros claros, mas ao mesmo tempo você tem que cobrar de protagonistas em campo aparecer. Claro que você tem que cobrar, de vários outros. Entendeu? Não tem o Lucas, não tem o mais. Não, vamos lá. Cansei de ver jogo que o cara chama a personalidade pra si, que ele puxa a responsa pra tentar ajudar o São Paulo. Entendeu? Você, inclusive, até estimula os companheiros dentro de campo a jogar junto com você. Agora, se essa desconexão de personalidade... Quando é que chega o Rames ao São Paulo? Metade... Junto com o Lucas Moura. Setembro do ano passado. Um pouquinho depois da metade do ano, né? Não, 4 dias depois. Quanto tempo ele tá no São Paulo, gente? 5 meses, né? 5, 6 meses, certo? Sim. Aí o jogo de ontem, o técnico diz o seguinte: entrei com o Rames, mas guardei a terceira alteração, porque... Sabia que ele não ia jogar até o fim. O cara... Aí é o seguinte, rapaziada, tá tudo bem aí, Facica? O que aconteceu aí? Não, você tá, o quê? O tá caindo sozinho, velho. O fio fica embaixo. Achei que você tinha caído. O microfone, como é que... Só para refazer a análise rapidinho, para vocês discutirem, porque eu acho que é um negócio legal. Então, o Rames, o senhor Mani, tá 6 meses no São Paulo, 7 meses, certo? Certo. Nós estamos em abril e o técnico está... Aí eu tô falando da parte do jogador, porque aí é do jogador. O técnico tá falando em não contar com o jogador os 90 minutos. Então, porra, o Rames também precisa se preparar melhor, né, gente? Não adianta. Ele tem que dar o técnico o quê? Pergunta ao Dorival por que ele não jogava. Então, ele tem que dar o técnico o seguinte: ô, professor, é o seguinte, eu aguento os 90 minutos. Daqui. O cara não aguenta, o cara tá 7 meses no São Paulo. Mas ele não joga 90 minutos nem na seleção da Colômbia.